Fala galera! Hoje, aqui no The Trip, eu vou comentar sobre o Dia dos Mortos, uma tradição mexicana de origem pré-hispânica, em que nos 2 primeiros dias de novembro, e em algumas regiões até antes no final de outubro, os mexicanos realizam uma celebração aos seus parentes e amigos que se foram. Só que diferente do Brasil, onde o dia 2 de novembro é geralmente um dia cinza, marcado por sentimentos de tristeza e melancolia, no México, essa data é uma verdadeira festa. E como toda festa, é vivida com alegria, música, comes e bebes e muitas cores. Além de comentar sobre como o Dia de Muertos é celebrado em muitas cidades mexicanas, eu vou tecer alguns comentários sobre a origem dessa data, a qual é marcada por um forte sincretismo religioso. E não há como falar sobre o Dia dos Mortos sem falar da icônica caveira Catrina, que se consagrou como um símbolo dessa celebração mexicana. E como hoje no Brasil é celebrado o Dia de Finados, eu também vou comentar brevemente sobre essa data no que diz respeito à origem, elementos simbólicos, entre outros assuntos, para que, ao final desse episódio, a gente possa, de repente, começar a repensar como a gente celebra esse dia e, quem sabe, nos próximos finados, encarar a morte dos que se foram por uma outra perspectiva. Antes de darmos início à nossa viagem, espero que, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, levem em consideração que o foco desse conteúdo, pessoal, é de viés cultural e não religioso. É claro que algumas questões esbarram, obviamente, em questões religiosas. No entanto, o nosso objetivo é lançar luz à carga simbólica e cultural que reside nessa data. Bom, chega de conversa e vamos juntos embarcar nessa viagem que será uma das mais coloridas e alegres, marcada por um misto de emoções e sensações. Bora lá! No hay que olvidar que un día existieron. Hay que recibirlos en nuestra fiesta. The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Ao longo da minha especialização e do meu mestrado aqui na Universidade Estadual de Londrina, meu objeto de pesquisa sempre foi direcionado ao estudo dos elementos sociohistóricos e culturais, pertencentes ao universo hispânico, uma vez que toda a minha formação da pós-graduação foi direcionada ao ensino e aprendizagem da língua e da literatura espanhola. No entanto, pessoal, foi no mestrado que eu pude aprofundar mais essas pesquisas e a partir daí comecei a mergulhar em textos sobre discurso, memória coletiva, imaginário coletivo, identidade e, claro, o uso das múltiplas linguagens como instrumento no ensino desses elementos, tão complexos de serem abordados. E em um momento do curso, minha amiga Denise Andrade e eu resolvemos produzir um artigo sobre o Dia de Muertos, no México. E é a partir desse trabalho que nasce esse podcast, que na verdade é um recorte do nosso artigo e, claro, sem o academiquez da universidade, porque afinal de contas, o nosso objetivo aqui no The Trip é abordar os temas utilizando uma linguagem acessível, estabelecendo com vocês uma relação mais próxima, sem firulas, nem muita formalidade. Bom, galera, tudo que envolve cultura é muito amplo, portanto, eu selecionei apenas as informações que eu julguei como sendo as principais, para que vocês conheçam a essência do que é o Dia dos Mortos e como ele é celebrado pelo povo mexicano. Mas antes de falar dessa festividade mexicana, vamos falar um pouquinho sobre como muitos de nós, brasileiros, costumamos celebrar essa data? Bora lá!
Bom, galera, o Dia de Finados no Brasil, também conhecido por algumas pessoas como Dia da Saudade, é, em geral, visto por muitos como um dia de tristeza, uma vez que as pessoas ficam mais introspectivas e nostálgicas ao relembrarem a morte dos entes queridos. O que, de acordo com Mísia Lins Ressink, no seu artigo intitulado Reflexividade Nativa, quando a crença dialoga com a dúvida no período de finados, revela o caráter sempre inacabado do luto, pois todos os anos faz com que as pessoas revivam a dor da perda. Quanto à origem do Dia de Finados, a autora diz que esta se dá no início do século XI, na França. Segundo Mísia, a Igreja Católica instituiu o Dia de Finados como sendo a data em que a Igreja militante, os vivos católicos, se lembra e se apieda da Igreja penitente, almas ainda não completamente salvas. No Brasil, como a gente bem sabe, durante o dia 2 de novembro são realizados rituais como missas e visitas ao cemitério. Essas visitas consistem na limpeza e ornamentação dos túmulos, nos quais são colocados velas e flores, em memória ao defunto. Contudo, embora seja no dia 2 que as pessoas vão aos cemitérios rezar pelos parentes que já se foram, em muitas cidades no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, muitos vão ao cemitério para realizar a limpeza e decoração dos túmulos, sendo a flor e a vela os objetos mais simbólicos que enfeitam as sepulturas. Em um texto que versa sobre o Dia de Finados, o professor Cláudio Fernandes menciona que, segundo a crença popular, o crisântemo, que é a flor característica dessa data, representa a vida e a morte. Já as velas, por meio de suas luzes, simbolizam as benfeitorias realizadas pelo falecido. Por outro lado, a professora Mísia diz que a vela, assim como a reza, é um sinal que os vivos enviam aos entes queridos para reafirmar o seu amor e a sua memória. Este objeto é ainda a demonstração da continuidade da afetividade. A autora ainda reforça que, mais que uma homenagem aos finados, pessoal, todos esses rituais realizados nos 2 primeiros dias de novembro possuem um objetivo: a salvação das almas dos mortos. De acordo com suas palavras, na cosmologia católica, os indivíduos que morreram com alguma dívida terão de se purificar em algum lugar intermediário entre o céu e o inferno. Os vivos podem ajudar a completar a salvação dos mortos através das rezas e das velas. O tempo cinza e nublado, geralmente característico no Dia de Finados aqui no Brasil, ajuda de certa forma a acentuar a tristeza e a melancolia que acometem muitas pessoas nessa data, que é para muitos brasileiros vivida em meio a flores, velas, terços e lágrimas. Cores, música e alegria. São palavras que definem o clima da grande celebração aos mortos que ocorre nos 2 primeiros dias de novembro no México. Como disse no início, há regiões em que as celebrações iniciam antes do final de outubro. Desde 2003, o Dia dos Mortos, ou Dia de Muertos, foi considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou seja, a Unesco, como obra mestra do patrimônio oral e intangível da humanidade. De acordo com o artigo Que viva el Día de Muertos, rituales que hay que vivir en torno a la muerte, o professor e pesquisador de antropologia física José Mendoza Luján diz que o Dia dos Mortos é uma celebração em que as famílias mexicanas se reúnem para receber a visita dos familiares que faleceram, porque eles acreditam que a alma dos mortos regressa à Terra no dia 2 de novembro. Assim, para essa ocasião, as pessoas costumam construir altares com oferendas em suas casas ou também nos túmulos dos entes queridos como forma de homenageá-los.
Com relação à simbologia dos elementos que compõem as oferendas, pessoal, o professor e escritor Antônio Guerrero Aguilar, em seu artigo Los entierros en el noreste mexicano, nos explica que um dos elementos presentes, né, nesses altares, nessas oferendas, é a fotografia do falecido, a qual é utilizada para as pessoas que visitam o altar saibam a quem é dedicada aquela oferenda. E há também a presença da água, que além de simbolizar a vida e pureza da alma, serve também para que a pessoa falecida sacie sua sede após a longa viagem. E o sal também compõe o altar e, segundo o autor, representa a purificação. Outro elemento que compõe os altares é a vela. E, de acordo com Antônio, ela representa a luz e auxilia no percurso dessa viagem, porque ilumina o caminho das almas. O copal, que é como se fosse uma espécie de incenso, é utilizado para aromatizar o ambiente e espantar os maus espíritos que possam, porventura, dificultar a chegada das almas. E ainda de acordo com o autor, há também as flores de cempasúchil e o papel picado, que simbolizam a alegria de receber a visita dos entes queridos, além de serem lindos enfeites para a festa. O professor e historiador ainda acrescenta que os mexicanos também costumam colocar como oferendas as bebidas e comidas preferidas daqueles que se foram. Entre as comidas que fazem parte do altar, destacam-se o tradicional pan de muerto, né, o pão do morto, que é geralmente elaborado em formato de ossos, e também as icônicas caveirinhas de açúcar e chocolate, que dão um ar lúdico e descontraído para essa celebração. O autor salienta, pessoal, que segundo a crença, no fim do dia 2 de novembro, os alimentos já não possuem cheiro ou sabores, porque os falecidos em sua visita levam consigo então a essência, né, dessas comidas, desses alimentos. Outra questão interessante mencionada nesse artigo, gente, é o fato de que há mexicanos que acreditam que existem dias específicos para a visita dos mortos, segundo critérios como faixa etária e o tipo de morte. Então, por exemplo, de acordo com essa tradição popular mexicana, o dia 1º de novembro é dedicado às crianças que faleceram. Já o dia 2 de novembro é dedicado aos adultos. Há também algumas regiões que acreditam que o dia 28 de outubro é o dia daqueles que morreram por acidentes e que o dia 30 é o dia das crianças que faleceram e não foram batizadas. Em ambos os artigos mencionados, os autores destacam que o Dia de Muertos não é celebrado da mesma forma em todo o território mexicano, porque ao mesmo tempo em que existem regiões que as pessoas costumam comemorar a data de maneira festiva, descontraída, há também lugares em que a celebração se realiza nas próprias casas dos familiares, sendo como se fosse algo mais reservado e intimista. No entanto, não são muitas as regiões que celebram o Dia de Muertos com rituais mais privados, porque a grande maioria dos mexicanos prefere comemorar essa data ao som de músicas animadas, em meio a comidas, bebidas e exuberantes cores, que fazem desse evento o mais esperado do ano. Não somente pelos mexicanos, como também pelos turistas que, em um misto de assombro e fascínio, vão até o país viver de perto essa experiência. Nesse sentido, pessoal, o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz, no seu artigo Todos Santos, Dia de Muertos, aponta algumas considerações acerca desse traço festivo, característico de boa parte do povo mexicano. E ele diz o seguinte: o solitário mexicano ama as festas e as reuniões públicas. Tudo é ocasião para se reunir. Qualquer desculpa é boa para interromper a marcha do tempo e comemorar com festejos e cerimônias, homens e acontecimentos. Somos um povo ritual, e essa tendência beneficia a nossa imaginação, tanto quanto a nossa sensibilidade, sempre afinadas e despertas. A arte da festa, desvalorizada em quase todas as partes, conserva-se intacta entre nós.
E aí, gente, pelo fato do Dia de Muertos ser celebrado de forma irônica e divertida, algumas pessoas de outros países tendem a interpretar mal, digamos assim, os mexicanos, por acreditarem que eles não sofrem com a morte e, além do mais, essas mesmas pessoas pensam que os mexicanos, sobretudo, desejam a morte. Entretanto, o que muitas pessoas não compreendem é que cada cultura tem uma forma diferente de encarar a morte, e a dos mexicanos é uma forma descontraída e irreverente. Maria Helena Vilas Boas e Rafael Lopes, no artigo A Celebração da Morte do Imaginário Popular Mexicano, narram como se remonta a história do Dia dos Mortos no México. Segundo esses autores, pessoal, as origens são pré-hispânicas e, de acordo com os relatos existentes, os povos maias e astecas, entre outros, já praticavam o culto aos mortos, sendo nesse período muito comum as pessoas conservarem os crânios dos falecidos como troféus, durante os rituais que celebravam a morte e o renascimento. Nesse mesmo artigo, galera, os autores mencionam que na América pré-hispânica, a festa dos mortos era celebrada na época da colheita, justamente por simbolizar o período de fartura, sendo o primeiro banquete depois da escassez dos meses anteriores. E aí, tempos depois, com a invasão dos espanhóis e a imposição do catolicismo, temos o início desse sincretismo religioso, que é a principal característica dessa celebração, uma vez que os espanhóis não conseguiram exterminar essa tradição. E mais adiante, galera, os autores salientam que para os povos mexicas, as pessoas que morriam poderiam ir para um dos 3 lugares nos quais se acreditava que existiam, dependendo da causa da morte. Ou seja, se alguém morresse em função de alguma doença, por exemplo, a pessoa iria para um lugar sem luz e sem janelas, sem oportunidade de sair. Caso a morte fosse por afogamento ou por doenças contagiosas, a pessoa iria ao paraíso, onde havia muita comida e diversões. Por outro lado, quando se morria em batalhas, ou se as mulheres morriam durante o parto, essas pessoas iam ao céu, onde vive o sol. Todo esse pensamento que caracteriza as culturas pré-colombianas sobre o pós-morte se dava pelo fato de que esses povos consideravam a alma como algo imortal. Ou seja, para eles, a morte não significava o fim da existência, mas sim uma transição. Sobre os maias, pessoal, os autores mencionam que esse povo enrolava os corpos em panos e enchiam a boca deles de alimento, para que na outra vida não lhes faltasse o que comer. Os corpos eram incinerados ou enterrados no fundo das casas ou em túmulos comuns. Os astecas também incineravam ou enterravam os seus mortos, porém as práticas dependiam, no caso, do estrato social ao qual eles pertenciam. As pessoas eram enterradas com suas roupas e joias, as cinzas dos que se foram eram incineradas, e também eram depositadas em recipientes de barro, e nesses recipientes ficavam também as joias como propriedade do falecido. E também outra tradição era de cantar, comer e beber durante o transcurso da cerimônia. E é assim, galera, nessa mescla de tradições, que o Dia dos Mortos é celebrado. Embora a data tenha sido alterada pelos missionários, os mexicanos não permitiram que as práticas de seus antepassados fossem exterminadas. E hoje, esse evento pode ser considerado como um símbolo da resistência que nem mesmo a invasão espanhola conseguiu apagar. E é nesse amálgama de sistemas simbólicos, fruto da fusão de crenças e tradições, que deuses e santos permanecem lado a lado em meio aos festejos e culto aos mortos. Hacemos el trato, unimos fuerzas. Sí. E celebraremos. E obviamente eu jamais poderia encerrar esse podcast sem mencionar Catrina, uma das figuras mais emblemáticas do Dia dos Mortos no México.
que tem seu semblante estampado em inúmeros rostos mexicanos ao longo dos dias em que ocorre a celebração, uma vez que muitos adultos e crianças pintam sua face e, por alguns momentos, se tornam catrinas e catrins, deixando a festividade ainda mais bonita e mais simbólica. Para aqueles que não a conhecem, Catrina é uma caveira que usa um grande chapéu de estilo francês e é, para o povo mexicano, a representação feminina da morte. De acordo com a revista Punto e Coma, Catrina apareceu pela primeira vez em 1912, sendo criada pelo grande ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. No entanto, galera, o seu nome original é La Calavera Garbanceira, e o significado desse nome tem suas origens nos vendedores de garbanços, que geralmente costumavam negar as suas raízes indígenas e queriam copiar o estilo de vida dos europeus. E é a partir daí que José Guadalupe Posada começou a usar caveiras para acompanhar suas rimas sarcásticas sobre política, religião, entre outros assuntos que faziam parte da vida cotidiana do povo mexicano. Uma das frases célebres do autor é: "La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera." E aí, galera, depois de um bom tempo, em 1947, o pintor mexicano Diego Rivera, que foi marido da pintora mexicana Frida Kahlo, que acredito que boa parte de vocês conhecem, resolveu eternizar La Calavera Garbanceira, de José Guadalupe Posada, num mural cujo título é Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Rivera, pessoal, colocou a caveira bem no centro da pintura e resolveu chamá-la de Catrina, porque ela seria a versão feminina do Catrín, que é um nome bastante popular no México para definir os homens de classe social mais alta que se vestiam de forma muito elegante para chamar a atenção das pessoas e que se achavam muito por conta da sua posição social elevada. Esse mural de Rivera não retrata apenas a figura de Catrina e Catrim, mas também outras figuras importantes para a história do povo mexicano, estando representadas nesse mural épocas como a invasão por parte dos espanhóis, a independência do país, a posterior Revolução Mexicana e a luta camponesa. Ou seja, a conhecida caveira mexicana nasce como La Calavera Garbanceira, com José Guadalupe Posada, quem a ilustrou somente do colo para cima. E tempos depois, ela amadurece e se torna La Catrina com Diego Rivera. E com ele, ela literalmente ganha corpo. E além de apresentar um chapéu com várias plumas, desenhado por seu primeiro criador, o Guadalupe Posada, agora Catrina também usa outras vestimentas tão luxuosas quanto. Nessa pintura, galera, a caveira está de mãos dadas com Rivera e Guadalupe Posada, que são seus dois criadores, hoje então falecidos. E bem ao centro da pintura, Catrina, de certa forma, diz a todos nós: não importa a sua cor, credo ou classe social, ninguém escapa da morte. E para quem ainda não assistiu, eu deixo aqui 2 indicações de filmes de animação. Um dos filmes é Festa no Céu e o outro é Viva, A Vida é uma Festa. Ambos retratam de maneira bem lúdica como essa data é celebrada no México. Então, se você ainda não conhece muito o Dia de Muertos e como ele é celebrado no México, vale muito a pena assistir a um desses filmes ou aos 2, caso vocês tenham aí a possibilidade. É isso, pessoal! Em cada lugar do mundo, e mesmo dentro de cada país e cidade, cada pessoa encara a morte de diferentes maneiras. Por meio das celebrações e festividades de diferentes lugares, entramos em contato com o imaginário coletivo de um povo e, assim, temos a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, das suas tradições e da sua visão de mundo.
Todos esses ritos praticados ao longo dos anos fazem com que a memória desses povos permaneça viva e se perpetue através das próximas gerações. É claro que a celebração de hoje já passou por mudanças, uma vez que o tempo é outro e as pessoas também. Mas mesmo com a passagem dos anos, mesmo que hoje os altares e as vestimentas tenham a marca do México atual, o povo mexicano mantém preservada a simbologia dessa data. O tempo passa, mas a essência do Dia de Muertos não muda. Como disse Octavio Paz, Nuestro culto a la muerte es un culto a la vida. Bom, gente, fiquem agora com mais uma poesia do nosso amigo e parceiro de podcast, Flávio Ranucci. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem. A morte era o ponto sem nó. Bebida amarga, o banco da frente, sem cinto, imprudente. Tudo terminava em pó. E nada podia ser feito. A morte era a doença sem cura. E a felicidade que nunca veio. Era o trem que me atrasava, o cigarro que eu tragava, cada fim de tarde, a olhar o sol. Era a rua e o bar que eu frequentava, relógio parado, na parede do esquecimento. A morte era o tormento, era culpa e arrependimento, cultura, fé, passagem e acalento. Era o abraço de despedida, o adeus e a partida, era a festa anual de boas-vindas, casual, imoral, atemporal, de chegada marcada para o final. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva, e que a erva alimente outro homem como eu, porque eu continuarei neste homem dos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava, e até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Você escutou The Trip, o podcast que te faz viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens.